Olá, a paz do Senhor a todos os irmãos. Hoje nós estamos no 33º dia de jejum e oração. E eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o estudo que está proposto para hoje, que é a restauração do culto a Deus. O texto, que está sendo proposto para a leitura de hoje, que é 2 Crônicas 29, traz o relato do rei Ezequias sendo usado por Deus para restaurar a adoração e os sacrifícios no templo. E aí o estudo vem trazer para nós um alerta de que nós também precisamos sempre estar atentos e precisamos sempre estar buscando a melhoria, a restauração dos nossos cultos, do nosso momento de adoração. E aí a lição faz aí o estudo, faz de certa forma uma crítica a igrejas que têm fugido da vontade de Deus, têm feito coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Mas a gente precisa estar vigilante à nossa realidade, Não adianta a gente ficar olhando para a realidade alheia. O primeiro ponto fala da restauração dos ministros e do templo. Basicamente, o que ele propôs? Olha, os ministros, os levitas, precisam se consertar. Não adianta você querer ministrar, não adianta você querer liderar se a sua vida não está de acordo com a vontade de Deus. Nós não somos perfeitos, todos nós pecamos, mas nós precisamos estar buscando constantemente estar na vontade de Deus. E o que eu acho importante hoje, nesse estudo de hoje, para nós, que talvez, para aqueles que não são líderes, é a oração. Orar sustentando os nossos líderes. Às vezes a gente reclama, às vezes a gente critica, mas nos esquecemos às vezes de dobrar os nossos joelhos e orar por nossos líderes, que muitas das vezes estão sofrendo ataques, do inimigo, que muitas das vezes estão sofrendo, que muitas das vezes estão fazendo renúncias pelo seu ministério, mas às vezes a gente não percebe isso, não os sustenta em oração, e às vezes a gente vê também casos de pessoas criticando ou até achando engraçado quando um líder, quando um ministro erra, quando um líder acaba se perdendo ali no seu ministério, às vezes acaba até abandonando. E eu já vi casos de pessoas até achar engraçado ou levar como se aquilo não tivesse significado nenhum. Então, nós precisamos estar em oração para que os nossos líderes tenham sustento espiritual, porque não é fácil estar liderando qualquer grupo, não é fácil. Imagina estar liderando o povo de Deus. Então, eles precisam ter muita sabedoria para que eles consigam viver os seus dias diante da vontade de Deus e consigam levar o seu ministério com a seriedade espiritual que ele exige. O segundo ponto fala do perdão dos pecados. Naquela época, para se haver a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, eles tinham que fazer sacrifícios, oferecer novilhos, queimar, etc, etc. Hoje não temos mais nada disso. Aí a gente pode pensar, ficou fácil, Ficou mais fácil hoje, não precisa essa burocracia toda. Mas hoje, para que a gente possa ter o perdão de Deus, nós precisamos nos derramar com sinceridade diante de Deus. Basicamente é isso que ele quer, Ele não quer sacrifícios, ele não quer holocaustos, ele não quer que ninguém suba escadarias de joelho, ele não quer nada disso. Ele quer que nós ofereçamos o nosso coração purificado, O que Deus quer de nós hoje? Que nós realmente estejamos arrependidos dos nossos pecados e que estejamos também atentos, no nosso dia a dia, para a gente estar sempre se santificando. E a lição hoje vem falar de maneira mais específica, para os líderes. A gente precisa também
estar em oração para que os nossos líderes sempre estejam cientes, né, dos seus pecados, pedindo perdão dos seus pecados, que eles estejam sempre limpos diante de Deus. Porque uma liderança saudável, ela vai gerar uma igreja saudável. No final lá do ponto 2, né, ele diz que exortando a igreja a buscar santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Convocando a igreja para jejum e oração, basicamente o que nós temos feito, né, nos dias de hoje. Certamente Deus vai começar uma reforma e uma faxina no coração de cada crente. De tal forma que quando a igreja se reunir, haverá manifestação da presença de Deus com poder. Eu creio que todos que estão aí vivenciando esse período de jejum e oração estão sentindo essa faxina, né? Essa faxina que às vezes tem nos trazido até um pouco de sofrimento, um pouco de dores. Temos tido que abandonar práticas antigas, né? Temos tido que modificar aquilo que a gente achava que estava certo, que já estava muito bom. E Deus tem nos mostrado que não, que a gente pode estar muito melhor. Então, eu creio que realmente está sendo feita aí uma faxina, começando pela nossa liderança, e essa faxina tem se estendido a toda a congregação. Eu creio que todos têm sentido essa presença muito forte, né, de Deus nos cultos, nas orações, né, enfim. E aí, uma vez que fez lá as reformas, pediu perdão dos pecados, vem o ponto 3. O louvor e a adoração foram genuínos. Então, uma vez, se os nossos pastores, líderes e ministros que participam dos cultos se santificarem e levarem Deus a sério, com certeza experimentaremos um grande avivamento espiritual. Chega de animamento, precisamos de avivamento. Se os nossos líderes espirituais estiverem em sintonia com o Espírito Santo, isso vai chegar até a igreja. E eu creio que nós, enquanto servos, temos sentido isso. Quantas vezes a gente chega na igreja meio murcho, né? Meio, né? Vazio, porque já viveu muitas lutas, e a gente sente aquele sopro, né, do Espírito Santo. E a gente sai de lá cheio. Por quê? Porque a nossa liderança, antes de tudo e mais nada, tem buscado, né, um louvor e uma adoração genuíno, aquele louvor, aquela adoração limpos, né? Sabemos que não somos perfeitos, ninguém é perfeito. E os nossos líderes também não serão. Mas a partir do momento em que eles buscarem a vontade de Deus, o culto será genuíno. E como está falando no ponto 4 aí, o culto será restabelecido. Quantas vezes, né, nós não estivemos cultuando apenas da boca para fora, mas no nosso coração a gente nem sabia o que a gente estava fazendo. Então, isso é muito sério e eu creio que o Senhor está tratando, né, está curando isso dentro de cada um de nós. Então, uma vez, né, que o nosso culto for restabelecido, nós conseguiremos sentir a presença de Deus, né, de maneira poderosa nas nossas vidas, né? E todos aqueles que estiverem envolvidos ali sentirão essa presença. Então, hoje, o que eu proponho aos irmãos, né, como tem aí os motivos de oração, ore para que os pastores e demais líderes da igreja sejam consagrados e santificados. É muito importante que nós estejamos sustentando os nossos líderes em oração. Nós não podemos nos esquecer de sustentar os nossos líderes em oração, porque a posição que eles ocupam não é fácil, né? E é difícil para eles, às vezes para os seus familiares, né? Essa luta, essa guerra espiritual, às vezes se estende aos seus familiares. Então, nós precisamos estar firmes, fervorosos em oração. Ore para que os ministros do altar sejam tão santos que os louvores a Deus sejam efetuados em espírito e em verdade. Glória a Deus que nós temos sentido isso hoje na nossa igreja, né? Adoração em espírito e em verdade. Temos sentido a presença de Deus. Não que nós
não sentíamos anteriormente, mas hoje nós entendemos que precisávamos desse meio que esse sacode, né? Esse, ei, acorda para a vida, né? Você tem que continuar buscando a santificação e tal. Ore por total restauração dos cultos em nossas igrejas, para que Deus se manifeste com poder e seja glorificado. Deus, a nossa oração no dia de hoje é que o seu nome e apenas o seu nome seja glorificado, ó Deus. Não só nos nossos cultos propriamente dito nas igrejas, ó Pai, mas que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas. Ó Deus, sustente a nossa liderança, ó Pai, e ensina-nos também a sustentar a nossa liderança em oração. Que eles possam, ó Deus, se sentir acolhidos pelo Teu Espírito Santo. Essa é minha oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.